Bom, então, gente, hoje a gente tá aqui mais um episódio do Share Talk. E o entrevistado de hoje vai ser Diego. E você pode ver que tem umas pessoas novas aqui, umas caras novas, né? Então, por favor, se apresente. Olá, gente. Meu nome é Marina. Trabalho aqui na Dive também. E hoje eu vou fazer parte aqui da entrevista com o Diego. E é isso. Eu espero que seja muito interessante. Me chamo Diego e muito feliz poder participar dessa entrevista. Conta um pouquinho sobre sua trajetória, assim, desde que você chegou aqui no Japão até o trabalho que você está fazendo agora. Sim, eu cheguei no Japão em 98, há 10 anos de idade. Meus pais se mudaram para cá junto com 3 filhos. A gente foi morar em Toyota, no Home Dante, que é um conjunto habitacional, acho que é bem conhecido na região de Aichi. E eu estudei na escola brasileira durante 4, 5 anos mais ou menos, então da 4ª série até o primeiro ano do ensino médio. Aí no ensino médio comecei a ter alguns questionamentos internos assim, vi que não queria mais estudar, acabei saindo da escola, fui trabalhar em fábrica, fiquei 4, 5 anos mais ou menos em fábrica, tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de alimentos, né, como recursos humanos, gestor de recursos humanos, como assistente, depois fui promovido, fiquei ali um tempo também. E aí depois tive a oportunidade de trabalhar aqui em Tóquio como recrutador na área de tecnologia. E desde então eu construí minha carreira nessa área. Trabalhei para uma empresa gigantesca também, que é a maior empresa de recrutamento aqui do Japão. E posteriormente acabei abrindo minha própria empresa, que é o Spotted, né? Isso foi em 2016, então logo vai fazer 7 anos ano que vem. Como que você fez para esse pulo, para esse emprego, assim? Tipo, porque acho que o primeiro que é difícil, né? Sim, exatamente. Bom, eu acho que uma coisa que eu sempre gostei muito é de aprender novos idiomas. Então, mesmo estando em escola brasileira, tendo dentro de um ambiente totalmente português, quem mora em Toyota, em Aichi, sabe que você não precisa falar inglês nem japonês para nada, né? Mas eu sempre senti a necessidade de me conectar com pessoas de outros países, inclusive os japoneses, né? Então, eu sempre tentei praticar o japonês, aprender por conta mesmo. Quando eu estudava na escola brasileira, o nosso ônibus da escola ele parava na estação do Home, e ali também parava o ônibus de uma escola internacional chamada Nanzan, que tem em Nagoya. E a galera do Nanzan jogava basquete ali na estação. E eu gostava muito de basquete, então eu queria jogar junto com eles. Então, para eu poder jogar basquete com eles, eu acabei aprendendo inglês. Então, quando o pessoal pergunta pra mim, como é que você aprendeu a falar inglês? Eu falo, foi jogando basquete, que é até engraçado, né? Então, eu acho que isso me ajudou bastante, porque quando apareceu uma oportunidade, eu sempre busquei muitas oportunidades. Só que como não tinha faculdade, não tinha nenhum certificado assim específico, era mais difícil. Mas um dia apareceu a oportunidade, só que eu estava preparado, eu já falava inglês, já falava japonês e eu não estava pensando em salário. Então isso também é uma questão muito importante. Muita gente procura uma oportunidade, mas já quer começar lá de cima, né? Você tem que começar de baixo, adquirir experiência e aí o seu valor como profissional no mercado começa a aumentar de acordo com a sua experiência, né? Então acho que o conselho que eu dou é esse. Esteja sempre preparado, né, com relação aos idiomas e sempre busque oportunidades sem se preocupar com ganho imediato, mas principalmente preocupado em construir uma carreira, em ganhar experiência, né? Porque no futuro isso com certeza vai valer a pena. Eu queria saber de onde veio a confiança para conseguir agarrar essas oportunidades, porque eu sinto que falta isso nos jovens. Às vezes a oportunidade pode até surgir, você pode ter até as qualidades, as características para agarrar aquela oportunidade, mas falta a confiança. Eu não tenho um certificado, não é para mim. Então eu queria realmente saber, tipo, de onde vem essa confiança, essa motivação para eu vou lá, eu vou tentar fazer. Sim. Eu acho que principalmente o jovem brasileiro no Japão, que vem de família de pais operários, a gente realmente cresce com uma autoestima muito baixa, né? Que a gente se sente a base da pirâmide, né? A gente está lá embaixo, né? Todo mundo é melhor que a gente, todo mundo ganha mais que a gente, todo mundo tem uma vida melhor que a gente. Então isso acaba meio que destruindo a autoestima das pessoas mesmo. A forma que eu encontrava de conseguir me mostrar motivado, não que eu estava motivado ou confiante, muitas vezes eu nem era tão confiante assim, mas eu precisava me mostrar confiante, porque eu sabia que sem aquilo eu não conseguiria dar o próximo passo. Então eu sempre pensava muito no que eu conseguiria alcançar se eu desse um próximo passo, né? Se eu conseguisse um emprego bom, eu poderia ter uma carreira boa, poderia ganhar bem, poderia ajudar meus pais precisam trabalhar em fábrica mais, poderia ajudar eles a comprar uma casinha, comprar um carro legal, porque meus pais no final trabalharam no Japão durante 20 anos e não construíram nada. E acho que essa é a realidade talvez de 90% dos brasileiros que vieram para o Japão nas gerações anteriores, né? E aí a gente, né, somos filhos deles, a gente cresceu totalmente inserido dentro da cultura japonesa ou não, mas eles trabalharam simplesmente para poder
criar gente, né? Foi isso. Então eu sentia nessa dívida de alguma forma poder ajudar meus pais. Então acho que a minha confiança veio muito disso, mas muitas vezes eu nem estava confiante, mas eu precisava me mostrar confiante. Durante entrevista, mesmo quando eu comecei a trabalhar na área de recrutamento também, falando com pessoas que ganhavam 50, 60, 70 milhões de ienes por ano, e eu ali começando minha carreira, mas eu não podia demonstrar que eu estava com medo, que eu não tinha confiança. Eu precisava estar ali mostrando como se eu tivesse realmente confiante no que eu estou fazendo. Então, às vezes, assim, você não precisa ser confiante, mas você precisa se mostrar como alguém confiante, né? Porque as coisas acontecem. E quanto mais você tem experiência, quanto mais você tem um histórico de resultados, mais confiante você fica, né? Agora, no começo, quando você não tem nada disso, você precisa meio que dar uma disfarçada mesmo, né? E partir para cima. Diego, para o pessoal que não conhece você e tal, que tipo de trabalho você está fazendo aqui em Tóquio hoje em dia? Com que você trabalha? A gente tem uma empresa de recrutamento executivo especializada na área de tecnologia e finanças. Então o que a gente faz? A gente trabalha com empresas da área de tecnologia, a maior parte são startups, mas a gente também tem clientes grandes, como a Rakuten, por exemplo, CyberAgent, DMM, clientes grandes. E esses clientes precisam de engenheiros, de gestores de projetos, executivos, e a gente vai para o mercado encontrar esses talentos, a gente caça esses talentos, convence eles de que o nosso cliente tem uma boa oferta, e quando o nosso cliente faz essa contratação, eles pagam para a gente uma taxa de sucesso, um fee, né? Além da tecnologia, a gente também trabalha na área de finanças, com empresas de private equity e venture capital, que são empresas que fazem investimento em tecnologia ou não. Então a gente também apresenta talentos para essas empresas também. Além disso, a gente também tem o nosso braço de outsourcing, que é o famoso Haken, só que para cargos especializados. Então a gente contrata engenheiros, contrata gestores de projetos e a gente terceiriza esses profissionais para os nossos clientes e eles nos pagam mensalmente de acordo com o número de horas que esses profissionais trabalharam nos projetos deles. Então hoje esse é o nosso business. Eu tenho mais interesse nessa parte de motivação, enfim, desse processo. Seu trabalho é muito interessante, mas eu realmente fico interessada nesse processo e eu queria perguntar qual você acha que foi a decisão mais importante que você tomou durante esse processo, dessa trajetória? Qual foi a decisão ali que você lembra e fala, nossa, que bom que eu fiz isso? Acho que foram várias, mas se eu fosse listar talvez uma mais importante que eu tive para realmente dar um up na minha carreira foi ter vindo para Tóquio, né? Eu acho que aqui é onde de fato o estrangeiro ele é visto como alguém de valor, né? Eu acho que nas regiões mais interioranas, fora de Tóquio, existe muito aquele conceito de que o estrangeiro é sempre operário, ou é sempre uma mão de obra barata, ou é sempre o cara terceirizado, então o japonês acaba não te dando o valor que você de fato merece. Aqui em Tóquio, se você vê um cara dirigindo um Maserati, provavelmente ele reporta para alguém que dirige uma Ferrari. Esse cara é um americano, ou é um canadense, ou é inglês, né? Então quer dizer, eles sabem que o estrangeiro tem posições muito elevadas aqui dentro, mesmo porque quem paga os melhores salários são multinacionais, né? Então, uma vez que eu vim para cá, eu me encontrei como estrangeiro dentro do Japão. Mesmo porque quando eu estava em Aitken, muitas vezes eu me sentia um patinho feio. Caramba, eu sei falar inglês, sei falar japonês, e eu não consigo enxergar isso refletindo de forma positiva na minha vida, sabe? Ainda assim o japonês me olha de modo estranho, ainda assim eu sofro preconceito, ainda assim eu não tenho oportunidade, né? Então eu acho que essa decisão de vir para Tóquio, para poder mudar minha carreira do zero, assim, porque realmente, quando eu estava em Aichi, eu estava trabalhando nessa empresa de alimentos, quando eu tivesse a oportunidade de vir para cá, eu vendi tudo. Vendi meus móveis, vendi meu carro, vendi tudo. Eu vim para cá num apartamentinho de 27 metros quadrados, tinha só um futonzinho para mim e para minha esposa só, mais nada, né? A gente começou literalmente do zero. E foi aí que as coisas começaram realmente a acontecer, né? Então, acho que essa foi uma decisão que eu não me arrependo de forma alguma. E assim, eu acho que eu acabei conquistando coisas aqui que poucos japoneses conseguiram, né? Porque realmente assim, é algo que uma metrópole desse tamanho pode te oferecer. Eu vejo que lá na região de Aitken tem muitos brasileiros tal, que tem interesse na área de TI e tudo mais. Inclusive até alunos da escola brasileira tem hoje em dia, porque é uma área que está crescendo muito, então muitos jovens têm interesse. Com certeza. E é interessante você falar esse negócio, que aqui em Tóquio você vai ter mais valor como estrangeiro do que lá. Sim. E para um jovem que quer trabalhar na área e tudo mais, e ele pensa, pô, eu quero ir para Tóquio, eu quero trabalhar assim como o Diego, que tipo de conselho você daria? Tipo, tem mercado aqui assim? Qual seria o primeiro passo para ele? Certo. Boa pergunta. Na verdade, assim, o mercado de tecnologia, não somente no Japão, mas no mundo inteiro, ele está totalmente em expansão, né? E o número de profissionais disponíveis nesse mercado não acompanha o crescimento. No Japão, isso ainda é acentuado porque muitas empresas precisam do inglês. Porque as empresas já perceberam já há muito tempo
que se você criar uma equipe de desenvolvimento de tecnologia 100% focado no japonês, você fica limitado aos nativos, né? E isso não é sustentável no longo prazo. Então, todas elas, ou muitas delas, já mudaram a linguagem oficial dentro do departamento de tecnologia para inglês. Ou seja, mesmo mudando para inglês, ainda falta muita gente, né? O Japão ainda é um país bem fechado para o estrangeiro, a dificuldade de entrada no país é muito maior do que países como o Canadá, por exemplo, ou até os Estados Unidos. Agora fica mais difícil, mas antigamente era muito mais fácil. Então, assim, para quem já está dentro do país, já tem um visto de trabalho ou visto de descendente, igual a gente tem o Teijusha, que é um visto que não tem limitação de trabalho, é uma oportunidade muito grande, né? Então, o primeiro passo seria, de fato, aprender o inglês muito bem. Pra gente que é brasileiro, igual o estudante que está se formando no ensino médio, sei lá, com seus 17, 18 anos, eu acho que o japonês é muito complicado. Se você for esperar, eu vou falar japonês fluente para então começar a estudar tecnologia. Perdeu tempo, perdeu time, sabe? Enquanto você é jovem, o mercado não exige nada de você, a não ser conhecimento, né, comprovado, e muita força de vontade. Não exige experiência. Uma vez que você tem seus 27, 28, 29, 30 anos, já vão exigir 3 anos, 4 anos, 5 anos de experiência. Isso é algo que não tem como você passar. Então, o jovem que se formou, quer entrar no mercado de tecnologia, se esforça no inglês, aprende, fica de fato fluente, ou pelo menos um business ali, um nível de comunicação profissional. Tem muitos cursos rápidos de tecnologia. Eu até estava conversando hoje com vocês, chamados de bootcamps. Né? O bootcamp é um curso de 2 meses intensivo, que você entra 9 da manhã, sai 6 da tarde, de segunda a sexta, e dentro desse período você se torna um especialista naquela área. Você se torna um profissional altamente qualificado? Não. Mas você tem o suficiente para entrar numa empresa e começar a exercer a sua profissão, e conforme você vai fazendo, você vai ficando mais experiente, né? Então isso é algo que dá para fazer. Ou até mesmo fazer uma faculdade de ciências da computação realmente. Se você acabou de se formar, faz ciências da computação, saindo da faculdade, emprego garantido. Não tem erro, eu não conheci ninguém aqui no Japão que fez faculdade de ciências da computação falando inglês e ficou desempregado por mais de 2 meses. Não existe isso. Esses bootcamps, ele é o quê? Ele é, tipo, vem de alguma empresa ou tipo, é só o nome de um projeto que vários lugares fazem? Boa. Então, bootcamp, na verdade, é simplesmente o conceito de você, dentro de um curto período de tempo, se especializar numa área. Esse é o conceito de bootcamp. Agora, o bootcamp de programação, aí tem empresas que são especializadas em oferecer esse tipo de treinamento. Então, aqui no Japão, por exemplo, tem 2 que eu trabalho com eles e tenho resultado comprovado, que é o Levagon, que é uma empresa francesa, e tem o Code Chrysalis, que é uma empresa japonesa, que foi fundada por 2 estrangeiros, que é bem conceituada aqui também, né? Então, geralmente, quando as pessoas saem desse curso já formada, eles já entram direto no mercado de trabalho. Quanto mais jovens, mais rápido. Quanto mais idade eles têm, um pouco mais difícil é. Sua trajetória é incrível e eu queria saber se, durante esse processo todo até chegar aqui, se teve algum momento, assim, tirando todas essas conquistas, que realmente foi difícil a ponto de você falar, ah não, vou desistir, vou voltar pro Brasil. Ou se você pensou em ir pra outra área, se você sempre quis essa área. Tipo, como foi essas confusões, assim, sabe? Se isso aconteceu depois que você saiu da escola, ou se depois que você saiu da escola, tipo, tudo foi acontecendo e fluindo pro mesmo caminho, assim. Depois de sair da escola foi uma trajetória bem difícil, né? Porque eu saí, terminei o ensino médio, primeiro ano do ensino médio, com 16 anos eu saí da escola, então. Então, dos 16 já fui trabalhar na fábrica. E aí a minha vida virou um inferno, porque eu detestava trabalhar na fábrica, né? Não gostava de jeito nenhum, chegava em casa cansado, chorava, não gostava de jeito nenhum. Aí eu casei com 19 anos, continuei na fábrica. E a gente tinha muitos sonhos, vontade de mudar de vida e tal, mas não encontrava um horizonte. Não sabia por onde que isso iria acontecer, né? Então, diversas vezes eu até cheguei a pensar, será que no Brasil eu me daria melhor? Mas aí toda a minha família estava no Japão, eu não tinha a menor vontade de ir pro Brasil. Então eu pensava, não, acho que eu vou continuar nessa vida aqui. Então, a solução que eu vi era simplesmente estudar. Eu estudei muita coisa. Mesmo trabalhando na fábrica, eu estudava idioma, estudava finanças, estudava assunto relacionado a negócios. Na minha cabeça, eu já era um empresário de sucesso, só não tinha nada, né? Eu trabalhava na fábrica ainda. E quando as coisas começaram a acontecer, eu tive a minha primeira oportunidade fora da fábrica, foi ali que eu comecei a enxergar de uma forma mais a longo prazo. Eu comecei a perceber que eu ganhava pouquinho naquele momento, mas era como se eu tivesse sido pago para aprender, porque até então eu não sabia nada. Quando você está na fábrica, eles te pagam pelo seu tempo. Você é simplesmente 2 braços, 2 mãos que produzem alguma coisa na linha de montagem ali e te pagam por isso. Quando você vai num cargo especializado, não se trata mais de quão rápido você mexe sua mão. Se trata qual é o resultado real daquilo que você está realizando como trabalho na empresa, para o resultado financeiro da empresa, né? Então, se o seu trabalho tem um impacto grande, seu salário relativamente vai ser grande. Se o seu resultado tem um impacto pequeno, vai ser proporcional àquilo que você está entregando. Então, quanto mais experiência eu fui ganhando, eu percebi que o impacto que eu estava gerando dentro da empresa, ele era maior.
E chegou uma hora que eu vi que o impacto que eu estava causando nele era tão grande que o meu salário já não acompanhava mais. Aí foi onde eu comecei a pensar, talvez em outro lugar me pagariam muito mais para eu poder fazer o que eu estou fazendo aqui. E realmente eu descobri que isso era verdade. Quando eu vim aqui para Tóquio, eu percebi que o mercado estava disposto a me remunerar muito mais, né? Então, diversas vezes, em cada etapa dessa, Mari, né? Desde quando eu saí da fábrica, até quando eu comecei a trabalhar em IT, até quando eu vim aqui, quando eu abri minha empresa, várias vezes eu tive vontade de desistir. Sempre a gente vai ter essa vontade de desistir. Porque a gente é ser humano, sabe? Quando você se depara com uma parede muito grande, você fala, caramba, isso aqui é intransponível, né? Aí você pensa, talvez valha a pena desistir. Aí você lembra de toda a trajetória que você fez até ali e de todas as pessoas que falaram que não ia dar certo. Aí você fala, eu não posso dar o prazer pra essa galera toda de me ver falhar. Exatamente. Aí é onde você continua, né? E eu sempre digo, na verdade, 99% das vezes sucesso é simplesmente uma questão de continuar depois que todo mundo desistiu. Quase sempre. Toda vez na empresa também, começava algum problema, o pessoal, vou sair. Cada um que saía, eu pegava o cliente deles. Aí o outro, eu vou sair, pô, cara, não sai. Mas se quiser, sai. Pegava o cliente deles. Aí depois que uma galera saiu, eu virei o top biller, o cara que mais fazia dinheiro. Porque eu peguei o cliente de todo mundo. Ou seja, todo mundo que desistiu foi um degrau para eu poder subir, né? Então na vida é bem parecido com isso daí, na verdade. Você continuar no jogo, por mais difícil que seja, te faz mais forte e te abre o leque de possibilidades para aqueles que continuam. E às vezes é questão de pouquinho, né? Mais um pouquinho que você tivesse aguentado, teria não somente ultrapassado aquela barreira, mas encontrado um mundo muito mais bonito do outro lado. Você comentou que você também trabalha com a área de finanças. Sim. E uma coisa que eu sinto aqui no Japão é que às vezes a gente acaba desperdiçando um pouquinho... como que eu vou dizer? O dinheiro que a gente ganha. Porque querendo ou não, essas pessoas que estão na fábrica mesmo, fábrica também é um serviço digno. Sim. E é uma ótima oportunidade para você Sim. juntar um dinheiro também, ou enfim, Sim. começar a investir. Só que eu sinto que a gente às vezes acaba deixando pra lá, sempre deixando Sim. pra lá e vai gastando com... A gente nem vê onde o nosso dinheiro Sim. vai. Então eu queria realmente que você deixasse um conselho pra mim, pra todo mundo que tá ouvindo, como se organizar, você sabe quão é importante pra você realmente se organizar nessa questão de finanças, seja começar a investir ou se organizar mesmo com dinheiro, porque eu acho que é importante, mas às vezes falta um direcionamento. Sim. Olha, Mari, pra você com os seus 20 e poucos anos, o conselho que eu dou é que você invista 100% em você. Não existe um investimento melhor que você faz nessa idade, senão em você próprio, sabe? Você às vezes mora com os pais, ou mora num apartamento baratinho. O Japão é um país super assistencialista. Na pior das hipóteses, você vai ter o seguro-desemprego, você vai ter algum tipo de auxílio do governo. Então, assim, eu não vejo o porquê do jovem se preocupar tanto em poupar e economizar nesse momento, enquanto ele ainda não tem uma carreira definida. Então, eu acho que eu, até meus 27 anos, 26 anos, até abri a minha empresa, na verdade, nunca pensei em guardar dinheiro. Sério? E se eu tivesse guardado dinheiro durante todo esse tempo, talvez seria o mesmo montante que eu consigo guardar hoje em dia, por exemplo, em um mês. Porque eu investi tudo em mim. Sempre fiz curso, sempre investi em experiências. Por exemplo, eu tava lá em Haiti, eu vim aqui em Tóquio para poder encontrar a galera, para poder conversar, para poder aprender, sabe? Então esse tipo de investimento eu acho que é o que mais vale a pena. E aí sim, quando você tiver uma renda legal, sabe? Um dinheiro que de fato sobra, não aquele dinheiro do sacrifício de juntar 10 mil, 20 mil por mês. Muita gente fala, tem que juntar 10%. Se você ganha, sei lá, 200 mil, você vai juntar 20 mil por mês. Mas para sua aposentadoria. Eu nunca pensei muito na minha aposentadoria. Porque eu não queria melhorar de vida, eu queria mudar de vida. Eu queria estar numa posição de não precisar me preocupar com a aposentadoria. Cara, eu tenho tanta grana no banco que eu não preciso esquentar a cabeça desse negócio. Sabe, minha empresa, se eu parar de trabalhar hoje, amanhã tá gerando dinheiro. Eu queria estar numa posição dessa. Eu realmente não sou o melhor cara para te dar um conselho de longo prazo, de aplique renda fixa, guarda 10% da sua renda, sabe? Eu não acho. Eu acho que nesse momento, quando você tem seus 20 e poucos anos, é hora de você investir em você, investir em experiência, investir em conexão com pessoas incríveis, sabe? Talvez encontrar alguém que vá somar na sua vida para vocês juntos dominarem o mundo. E aí então, quando você tiver uma renda bacana, você começa, agora eu vou começar a investir 200 mil por mês, 300 mil, 150 mil, que são valores que de fato vão mudar a sua vida, sabe? Vão, né, no montante total, eles vão realmente causar um impacto grande lá na frente. Mas se você está falando de 10 mil, 15 mil, 20 mil, não adianta. Foca em você, senti um investe no alívio seu só futuro. Imaginar me pensando assim, porque eu fico bem preocupada com Até mesmo isso. que você me falou de ter ido pra Europa e tal, eu falei com 18 anos eu fiz isso também. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. E foi. Cara, a experiência de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas, de se sentir livre por um pouco. Quando eu voltei pra dentro da fábrica, eu falei, caraca, eu sou um passarinho na gaiola, de novo. Eu preciso de liberdade. O dinheiro nada mais é do que uma moeda de troca, né? O dinheiro em si, ele não tem valor nenhum, né? É o fim. Se você quer ser feliz e isso te faz feliz, valeu a pena.
Igual eu falo, muitas pessoas passam a vida inteira guardando dinheiro e no final eles morrem com uma fortuna e uma vida vazia. Não aproveitaram nada. Então assim, o dinheiro na verdade, tem um ditado que diz, né? Ele é um ótimo servo, mas é um senhor muito mau. Então se você deixar ele escravizar, você vai ter uma vida miserável e vai morrer sem nunca poder ter aproveitado ele da maneira correta. Então é importante pensar no futuro, mas acho que mais do que pensar em guardar, é importante você pensar em ganhar mais. Sempre. Aumentar sua renda, aumentar fontes de renda, diversificar fontes de renda. Muita gente pensa, pô, vou colocar o dinheiro em diversos investimentos. Mas eu penso diferente. Eu vou ter várias fontes de renda. Essa é a melhor forma de você conseguir maximizar a sua vida e ao mesmo tempo não se preocupar tanto com o dinheiro. Talvez se fosse um cara de 30 e poucos anos, 40, eu daria outro conselho, sabe? Com produtos mais específicos, para eles poderem pensar mais no futuro, na apostadoria, dos filhos e tudo mais. Hoje, com a idade de vocês, realmente eu acho que o maior investimento tem que ser feito em vocês mesmos. E, bom, os jovens não são só a gente, né? Tem muita gente que vai escutar que também tá na escola brasileira, ou se formou na escola brasileira, Sim. ou veio pro Japão no meio da gente jovem. E aí a última coisa que eu queria que você falasse é, tipo, alguma mensagem pra eles. Pode ser qualquer coisa, assim. Sim, claro. Bom, eu já fui da idade de vocês um dia, me formei, né? Estudei na escola brasileira até o primeiro ano do ensino médio e depois fiz o supletivo do governo. E também fiz faculdade online e depois fiz o MBA também à distância. Então, assim, eu corri atrás do meu estudo também, né? Não é que eu abandonei a escola e, pô, deu certo. Não, não. Eu sempre acreditei no poder da educação, né? Eu acho que as pessoas precisam acreditar nisso. Inclusive, tem gente que fala, pô, educação não. Não. Eu acho que o mundo de hoje que a gente vive ainda valoriza muito a educação formal. Pelo fato do mundo valorizar, a gente precisa ter isso, porque isso aumenta o leque de oportunidades. Agora, nada impede você de estudar igual eu, à distância. Então você pode fazer algo que você gosta, trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Depois fazer um MBA, depois fazer uma pós, doutorado, tudo isso hoje em dia, nesse mundo pós-pandemia, é possível, né? Então a minha dica pro jovem, meu conselho pro jovem, na verdade não deixe de sonhar. Acho que é importante você ter muitos sonhos. E muitas vezes a pessoa não tem um sonho pessoal. Pô, pra mim, eu sou um cara simples, eu não quero muita coisa. Então, sonhe por outras pessoas. O que você quer fazer por outras pessoas que talvez já não tem mais o mesmo tempo que você tem, a mesma energia que você tem? Pode ser seus pais, pode ser seus avós, alguém que você ama muito. E aí você vai encontrar forças para poder correr atrás de sonhos cada vez maiores, né? E uma coisa é você ser um cara ingrato, né? Ó, eu não sou feliz com o que eu tenho. Isso é ruim. Agora, outra coisa é você ser alguém inconformado. Eu acho que eu sou uma pessoa sempre inconformada. Independente do que eu tenho, eu sinto que eu quero, que eu consigo mais. Sabe? Porque quando eu consigo mais, meus pais ganham, meus irmãos ganham, minha esposa ganha, meus funcionários ganham, todo mundo ganha. Então eu nunca faço por mim, eu faço por todo mundo, né? Então acho que é importante ter essa visão de futuro, né? De saber que a gente é do tamanho dos nossos sonhos. E quando a gente para de sonhar, a gente para de viver. A gente vira simplesmente um corpo que se movimenta, né? Mas acho que a nossa alma, ela quer que a gente sempre sonhe mais, que a gente conquiste mais, sabe? O nosso espírito. Porque a gente sente felicidade ou tristeza sendo rico ou sendo pobre, de toda forma. Agora, o que a gente quer fazer como ser humano enquanto a gente vive? Maximizar os momentos felizes. Então, quando você está correndo atrás dos seus sonhos, quando você realiza os seus sonhos, é um momento muito feliz. Pode ser que depois de um tempo essa felicidade acabe. Mas é por isso que você tem que continuar buscando novas conquistas para você poder se sentir feliz a maior parte do tempo, né? Então acho que é isso que eu tenho aprendido durante a minha vida e essa tem sido a minha filosofia, né? Já deixou de ser por dinheiro e eu acho que é pelas pessoas, né? E quando eu faço por elas, eu me sinto bem comigo mesmo. Pô, essa entrevista tinha que ter 3 horas, né? Sim, muito bom. Bom, mas eu queria agradecer por você ter dado essa oportunidade pra gente aqui, de estar aqui conversando com você. Tenho certeza que o pessoal vai ter muita informação boa pra tirar dessa conversa. E tem alguma rede social, alguma coisa que você queira divulgar, algum tipo... Pode ser meu Instagram, Diego Te Ama. Ok. Então, muito obrigado, Diego. De nada. Pô, Obrigada, eu que agradeço. Diego. Foi uma conversa muito enriquecedora, tanto pra mim quanto pra todo mundo que tá assistindo, tenho certeza. Imagina. Obrigada mesmo. E é isso, gente. Arigatou gozaimasu.